Muito boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui no ar para poder dar começo à nossa transmissão da leitura da Bíblia. Hoje vamos estar lendo os livros de Primeira de Crônicas, capítulos 23 até o 29. Aí logo vamos fazer uma pequena introdução ao livro de Segunda de Crônicas e vamos ler até o capítulo 3 de Segunda de Crônicas também. Então vamos dar início à leitura de hoje. Vamos lá. Então o capítulo 23 diz assim: Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã, e Joel, e 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel, e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, e Ziza, e Jeus, e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão e Izar, e Hebron, e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos, eternamente, e para incensar diante do Senhor, e para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Zebuel, o chefe, e quanto ao filho de Eliezer foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe, e Amarias, o segundo, e Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isaías, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Amali e Éder, e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima, porque disse Davi: O Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorrões asmos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados e nas luas novas e nas solenidades por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus filhos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar.
E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Sadoc, seus filhos, dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão entre os levitas perante o rei e os príncipes, o Isadoc e o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Cós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Emer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jesquiel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jacameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, e dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno, e Soão, e Zacur, e Ibre, de Mali, Eleazar. Este não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Muzi, Mali, e Eder, e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas, e o chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos menores lançaram sortes igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão perante o rei Davi, Isadoc e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José, e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Izeri, Jesaías, e Asabias e Matitias, 6 a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias e Uziel e Sebuel, e Jerimote e Ananias e Anani e Eliata e Gidalte e Romante-Ezer e Josbecasa e Malote e Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei, Asaf e Jedutum e Emã, e era o número deles juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor. Todos eles mestres, 288, e deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo.
Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos ao todo 12. A terceira a Zacur e seus filhos e seus irmãos 12. A quarta a Isri e seus filhos e seus irmãos 12. A quinta a Netanias e seus filhos e seus irmãos 12. A sexta a Buquias e seus filhos e seus irmãos 12. A sétima a Jezarela e seus filhos e seus irmãos 12. A oitava a Jesaías e seus filhos e seus irmãos 12. E a nona a Matanias e seus filhos e seus irmãos 12. A décima a Simei e seus filhos e seus irmãos 12. A undécima a Azarel e seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima a Azabias e seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª a Subael e seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª a Matitias e seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª a Jerimote e seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª a Ananias e seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª a Anani e seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª a Malote e seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª a Eliata e seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª a Otir e seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª a Gidalte e seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª a Maziote e seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª a Romante Ezer e seus filhos e seus irmãos 12. Capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael e Obed e Eusabade, com seus irmãos homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, e por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos. Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo, seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Elias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim, os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta, e caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte, e a Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias, a Supim e Oza, a do ocidente com a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. E em Parvar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parvar. Estas são as turmas dos porteiros entre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, foi chefe dos pais de Jeieli, dos filhos de Jeieli. Zetã e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Israelitas, dos Hebronitas, dos Ozielitas, Zebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selimote,
seu filho. Este Selimote e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selimote e seus irmãos. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi. Se buscaram e acharam entre eles varões valentes, e em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Capítulo 27. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma, ou do mês primeiro, estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai e o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30 e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. Para o quarto mês, Asael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. Para o quinto mês, o maioral Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24.000. Para o sexto mês, Ira, filho de Iques, e o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. Para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. Para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. Para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. Para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oseias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães da tribo de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi.
do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias, e sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube, e sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre os que das vides entrava nos tesouros dos vinhos, Sabde, o Sifmita, e sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita, porém Joás sobre os tesouros do azeite, e sobre os gados que passeam em Saron, Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai, e sobre os camelos, Opil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba, e Jeiel, filho de Acmoni, estava com os filhos do rei, e Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém, Joabe era chefe do exército do rei. Capítulo 28. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, e se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas câmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso do ouro para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição para cada mesa.
como também a prata para as mesas de prata, e ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, e para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso, e para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, e voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. E ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, e o ouro e prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua casa para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, o Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para
para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e postraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe deu ouvidos, e todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe a majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos, e em Hebron reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Até aqui temos chegado ao capítulo 29 de 1 de Crônicas, e agora vamos fazer uma pequena introdução de 2 de Crônicas. Como nós temos visto, 1 de Crônicas estava focado mais na vida de Davi, como Deus tinha preparado a Davi, como é que ele tinha usado e como é que foi o coração de Davi, certo? Onde ele estava refletindo totalmente a vida de Jesus também, através de Davi. E em 2 de Crônicas vamos ver a Salomão, como também os outros reis que vão vir a Judá, que vão vir a reinar em Judá. Mas aqui em 2 de Crônicas nós vamos achar coisas muito importantes, assim como, mais do que nada, vamos ver como os reis, eles sobem, e quando estão no trono, no começo eles começam bem, e quando Deus começa a agir por eles, porque quando entram ao governo, ao reinado, aí é onde começam com alguns problemas, mas como fizeram as coisas retas aos olhos do Senhor, Deus abençoou e pelejou por eles, por causa de, pelo que os Judá no começo sempre tinha esse favor de Deus, e podiam também ver a prosperidade e também a segurança que tinham, né? E com isso, mas isso, em vez de estar sendo uma bênção e uma ajuda para eles, mas bem foi uma razão para a soberba, e quando se ensoberbeceram, aí é onde os reis outra vez começaram a fazer coisas maus aos olhos de Deus. Então, vemos uma contínua cadeia onde os reis começam bem, terminam mal. Começa bem, termina mal. E assim, continuamente, sem parar. E uma coisa bem interessante que nós vemos aqui, em cada rei que se acha, podemos ver que termina dizendo de que não, o coração deles não era como o coração de Davi. Então, nós podemos ver que Davi estava sendo uma mostra daquele que teria de vir. Isto é Jesus. Então, 2 de Crônicas nos dá a entender muito bem de como nós temos que viver também. Porque não é o fato de que hoje nós estamos vivendo bem, isso não quer dizer que nós vamos seguir vivendo bem até o dia do Senhor, senão, se hoje nós estamos vivendo bem na palavra,
temos que seguir sendo temerosos de Deus e sempre tentando estar mais perto da palavra. Porque como temos visto através de Segunda Reis, onde saía a palavra de Josias, Josias justamente tinha achado o livro, né? E quando ele escutou a palavra desse livro, ele rasgou sua veste e ele realmente estava muito temeroso de Deus, porquanto ele soube de que o povo estava agindo totalmente em contra das leis, totalmente em contra da palavra. E é por isso que desde esse momento, nos seus dias, ele fez tudo para que pudesse reformar. Então, assim como Josias também, né? O que nós temos que fazer, sempre tentar reformar, sempre estar diante da palavra, para sempre temeroso de Deus, para assim poder ser abençoado, como também poder abençoar a próxima geração. Então vamos ver a Segunda de Crônicas, ver o que o Senhor nos vai falar através deste livro. Vamos primeiro então ao capítulo 1, hoje vamos até ao capítulo 3. E assim diz a palavra do Senhor. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri. Filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros e polos nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, e tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito, e quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço, que faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 2. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como procedeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para ali consagrar
consagrada, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor, o nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao puril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Irão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa do Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, e em prata, em bronze, em ferro, em pedras, e em madeira, e em púrpura, e em pano azul, e em linho fino, e em carmesim. E é hábil para toda obra de buril, e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser juntamente com os teus sábios, e os sábios de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo, e a cevada, e o azeite, e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto a ovelhas, mister, e traremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta com que os contara Davi, seu pai, e acharam-se 153.600. E fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. E o comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente, de comprimento segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais e as suas paredes e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino e do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins
na forma de andantes e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para casa. Também fez o véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias, e levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Hoje temos então chegado até aqui, e vamos fazer uma oração para poder terminar com a sessão de hoje. Oremos junto então. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque hoje, tendo visto, Senhor, de como você tem abençoado a Davi, Senhor, não porque ele se o merecia, mas é porque você, Senhor, achou graça, porque Davi achou graça em teus olhos, Senhor, e é porque, Senhor, você teve no teu coração fazer assim. Senhor, vemos que tudo já não depende, Senhor, do que o homem pode fazer, senão depende do que você quer fazer, Senhor. E também quando você elegeu, Senhor, a Salomão, Senhor, para poder levantar e construir a casa em teu nome, Senhor, e tudo isso também foi por tua graça, Senhor. E não era porque Salomão o merecia, mas era porque você teve a bem, Senhor, tomar a Salomão para poder construir a tua casa. Senhor, em tudo isso, nós estamos vendo, Senhor, que não é que você, de repente, Senhor, mandou a Salomão construir, mas desde Davi, ele já tinha preparado tudo para a construção do templo, Senhor. E o seu filho somente começou a dar conta disso. Mas já quase estava tudo preparado, como também já todas as tribos, os grupos dos levitas, Senhor, já também estavam preparados em quais os trabalhos que eles iam fazer. E já sabiam o que tinham que fazer, e é por isso, Senhor, que nós hoje aprendemos através da passagem que hoje temos lido, Senhor, que não podemos fazer as coisas de repente, mas se você é aquele que nos dá o coração, você também é aquele que nos prepara. E para este último tempo que nós estamos vivendo, Senhor, onde nós estamos vendo que cada dia está mais perto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, mais temos que também, Senhor, prepararmos para esse grande dia. Assim como hoje de manhã temos compartilhado através do tempo com Deus, Senhor, o dia em que você vai vir e a hora, ninguém o sabe. Mas é por isso que hoje nós temos que estar mais preparados, como esses bons servos, Senhor, que estão sempre esperando a vinda do Senhor, para assim poder servi-lo conforme a sua necessidade. Senhor, assim queremos ser nós, assim como Davi também tinha preparado tudo, Senhor, como ele tinha feito as amizades, como ele tinha preparado os homens, os levitas, como ele tinha preparado todos os materiais, ele tinha até convidado ao povo para poder ofertar para a construção do templo e para também poder fazer os utensílios do templo. Assim também, Senhor, que a nossa vida possa ser em poder, Senhor,
fazer amizades dentro do Evangelho, que possamos nós estar continuamente unindo nossas forças, Senhor, para levantar a Tua igreja, Senhor, porque é isso o que você está desejando para hoje, para a geração de hoje. E sabemos, Senhor, que esta geração está cada vez mais, Senhor, corrupta, cada vez mais, Senhor, estranha, e estamos vendo, Senhor, que hoje o que o mundo está necessitando, Senhor, é uma igreja unida, uma igreja onde possam se unir dentro da Tua lei, dentro, Senhor, do Teu Evangelho, fazendo que somente a cruz de Cristo seja exaltada e glorificada. Senhor, por isso, hoje, Senhor, faça que nosso coração esteja sendo preparado e também possamos nós preparar a Tua igreja para que possa estar pronta para poder agir e obedecer conforme a Teu mandado. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite, e te agradecemos, te louvamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém, amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite, Deus os abençoe e que possam ter um bom descanso juntamente com o Senhor. Até amanhã de manhã, que vamos a compartilhar o tempo com Deus, e à noite vamos a seguir com a nossa leitura de 2 de Crônicas, capítulo 4 até o capítulo 13. Deus os abençoe. Tchau.